canção, mas nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite eu quero deixar a verdade do nosso irmão evangelista Elias. Vamos se pôr em pé na igreja. Vamos prestar bastante atenção no que o Senhor vai falar nessa noite pela sua palavra, usando o servo dele. Graça e paz. Amém. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez, a igreja do Senhor, os irmãos, mas o importante é a presença do Senhor, né? Amém. Os irmãos estão todos juntos aqui, seria bom, mas a única coisa que não pode faltar é a presença de Deus. Ele está aqui, não está, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Pega lá, gente. Quantos irmãos acham? Aleluia. Apocalipse, capítulo 2. Chamado por um peso, oh, tanto triste fui à procura de Cristo, oh, quanto vamos na igreja. Oh, Jesus. Aí, imagina. Em paz encheu seu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Continua pensando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vou provar para vocês, dentro da leitura da palavra que nós vamos ministrar, que Jesus ele está andando aqui no meio da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, irmãos, falando sobre cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, meus queridos irmãos, para que os irmãos possam entender, eu vou citar aqui o versículo do capítulo 1. Eu vou citar o versículo 12 do capítulo 1. Eu vou citar o versículo 16 do capítulo 1. E eu vou citar o versículo 20 do capítulo 1. Para nós lermos o capítulo 2, do 1 ao 7.
capítulo 1, versículo 1, diz assim: João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele começa saudando graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 12 diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 catiçais de ouro. Versos 16: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Versículo de número 20, irmãos, diz assim: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 catiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e as 7 catiçais que viste são as 7 igrejas. Vamos para a nossa leitura. Versículo capítulo 2: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas. Quem são as estrelas, irmãos? Os anjos. Quem são os anjos? Os pastores. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda, olha bem, que anda no meio dos 7 catiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Verso 5: Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, ou seja, a tua igreja. Deixa eu ver aqui. O seu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras do Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Versículo 7: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de
Deus. Uma igreja na visão de Deus, queridos. Ele está presente em nosso meio, está andando em nosso meio. Meus queridos irmãos, Ele está vendo cada um que está aqui dentro desta casa. Não é o pregador, não é o pastor, mas Ele mesmo
Aqui a gente vê o elogio e a aprovação por suas obras, boas obras, perseveranças, por rejeitarem nossos apóstolos. A igreja é elogiada por sua perseverança em trabalho árduo e por não tolerar os maus. É elogiado por Cristo. Mas quando a gente vai ler o versículo de número 3, 4 melhor, irmãos, a gente vê aqui uma igreja que é repreendida e acusada por abandono ao primeiro amor. Uma igreja que tinha os seus pontos positivos, mas também tinha os seus pontos negativos. E eu quero correr senão não prego, meus amados irmãos. E a gente vê aqui, meus amados irmãos, esta igreja que era arrependida e acusada por abandonar o seu primeiro amor. Embora a igreja tivesse outras qualidades positivas, ela foi lembrada em arrepender-se e voltar-se ao primeiro amor. Caso contrário, ele removeria o candeeiro da igreja. Ele removeria o candeeiro. Tirava a igreja da mão daquele pastor. Ele não ia mais apacentar. Ele seria agora tirado da frente daquela igreja. Como eu disse, meus amados irmãos, Cristo ele não perdeu o controle. Ele está passeando aqui. E se nós queremos ser estrela para brilhar e tirar desse lado, meu amado irmão, Jesus ele arranca. Eu vou remover o candeeiro se você não se arrepender. É a palavra do Senhor. Queridos irmãos, então a gente vê aqui uma situação muito difícil essa igreja. E agora, meus queridos irmãos, o Senhor pede para que essa igreja se arrependa e que volte ao primeiro amor, como era antes. Você lembra quando você se converteu? Você queria estar na igreja todo dia, não queria perder o culto, orava, jejuava, lia a Bíblia, fazia campanha de oração, era fervoroso, era espiritual. Mas o tempo foi passando e a oração foi acabando, a leitura foi acabando, a vontade de vir à igreja foi esfriando. E hoje muitas pessoas não vêm à igreja, não é porque está cansado, não é porque não, irmão, é porque perdeu o primeiro amor. E quando isso acontece, a igreja ela leva a perda do fervor, de ser aquele crente fervoroso, aquele crente espiritual, a frieza, irmãos, agora na relação com Deus e o próximo. Tanto faz como tanto fez, se eu for na igreja bem, se eu não for, começa a perder aquele vínculo, aquela relação de estar junto de Deus. Quanto mais na presença de Deus, mais perto de Deus, irmão, mais comunhão, mais junto dos irmãos, mais comunhão. Isso é fervor, e quando isso acaba na minha vida, não tem problema eu perder o culto no sábado, no domingo, não tem problema eu não vir na oração, no culto de ensino, na escola bíblica. Isso aí é porque perdeu, irmão. Quando a gente perde o amor, a igreja, ela agora, ela passa a não ser mais uma igreja, irmão. Quando a igreja ela perde o primeiro amor, ela pode levar a igreja a se desviar dos seus propósitos originais. Quando a pessoa perde o amor, ele começa agora a caminhar, tomar outros caminhos, outras decisões.
levar a igreja a perder os seus propósitos originais. Ela se torna uma instituição sem vida. Está cheia, mas não tem vida. Corpos mortos, corpos sem Cristo, sem Espírito Santo, sem a palavra, sem a orientação de Deus, casa cheia, mas sem vida espiritual. Então não pode, meus irmãos, perder o amor. Muitos estão se perdendo. Torna-se negativista, se preocupa com a obediência e as regras do teu relacionamento com Deus e as pessoas. Ela perde o seu valor espiritual. Uma igreja cheia de regras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que isso, tem que aquilo, tem que outro. Mas estão desprezando o relacionamento, o amor do próximo com Deus. Está se tornando uma igreja legalista, cheia de regra, cheia disso, cheia daquilo. Mas a presença de Deus, cadê? Cadê a glória de Deus sendo derramada, manifestada na vida daquele irmão que, quando dobrava o seu joelho, falava em línguas estranhas, profetizava? Parece que a igreja subiu, o céu descia. Era uma coisa tremenda, era coisa de Deus. E hoje, cadê? Não é o que não é a Bíblia. A falta de amor faz isso. Nos torna acomodados, frio. Ele está aqui no meio da igreja, ele está vendo, ele conhece, ele sabe de cada pensamento, de cada um de nós que estamos aqui. Ele diz: eu sei, aleluia. Então ela se torna uma igreja legalista, cheia de regra, tá? Perde o relacionamento com Deus, perde o relacionamento com as pessoas, e os seus valores espirituais se vão. Tá? Uma igreja, irmãos, sem amor, ela perde a sua identidade. Ela perde a sua identidade. Pessoas que dizem: eu sou crente. Ou às vezes até se vergonha de dizer que é crente dessa igreja ou de outra igreja que serve a outra igreja. Trabalha o ano todo numa firma, o patrão sabe que ele é crente. Os colegas não sabem, porque ele não tem identidade, ele não se identifica, dizendo: eu sou crente. Está doente, eu quero que eu ore para você, quer que eu te abençoe. Falta de amor faz isso, a pessoa não se relaciona e perde a sua identidade, tornando-se indistinguível do mundo, porque está pagando o seu testemunho. Não está fazendo a diferença de abençoar. Entra na rodinha, os amigos contando piada, ele entra, né? E começa a falar piadinha. Começa a falar em assuntos terríveis. Por quê? Porque a coisa já foi. A alegria da salvação, o prazer de estar louvando, falando da grandeza de Deus desapareceu. Então agora é um crente, só um rótulo, não tem identidade. Perdeu a sua identidade, tornando-se indistinguível do mundo e apagando o seu testemunho. O terceiro, para encerrar, meus queridos irmãos, ela pode ter o seu candelabro removido. Ela pode ter o seu candelabro removido. O que é o candelabro? Que simboliza o candelabro, irmãos? É a perda da presença
chamada e um puxão de orelha. Tem aquele despertamento no versículo 5 diz: lembra-te, pois quando caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não previrei, te ativirei e tirareis do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependeres. Lembre aonde tu caíste, antes que Cristo não arrebate a igreja. E o não arrependido fica para trás, não só no arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento aqui. Então, esse texto aqui, irmãos, significa reconhecer, arrepender-se, é reconhecer o erro, é sentir tristeza pelo pecado, é decidir e mudar de atitude e de comportamento. Arrepende-te, é um convite a abandonar o pecado e a voltar para Deus, buscando o perdão e a restauração. Oh, Jesus, nessa noite, Ele lança esse convite de arrependimento. Arrepende-te, busca o primeiro amor, viva a primeira fé, tenha prazer, tenha alegria em estar na presença de Deus, orando, falando com Deus, não abandonando as coisas de Deus, tá? Dando mais prioridade à cama, dando mais prioridade ao sofá, dando mais prioridade ao celular do que estar na casa de Deus. Isso aí vai te fazer uma grande falta para você, para mim, se eu estiver nessa situação. As portas da graça vão se fechar a qualquer momento. Daqui a pouco a trombeta toca. Os que estiverem preparados subirão. Os que não estiverem preparados vai vir para a igreja. E vai encontrar alguns e a igreja vazia. Pastor, os irmãos obedientes, aqueles que vigiaram, que se arrependeram, que viviam uma vida de santidade. Você só vai se ver no lugar, vai sentir falta, vai buscar, mas não vai achar, porque ele já está muito longe, está na droga. Jesus, ele está dizendo: arrepende-te. Hoje é a tua oportunidade, é a nossa oportunidade de arrepender, irmão. Se nós queremos sair desta terra num rápido, num abrir e fechar o olho, e que o Senhor nos abençoe. Se tem alguém aqui distanciado, se tem alguém aqui que está parado, no sentido porque ninguém para, se não está subindo, está descendo, se não está indo para o céu, nem para o inferno. Então a oportunidade é: arrepende-te, antes que o céu do teu lado seja removido. Que Deus nos abençoe a sua palavra. Meus amados irmãos, aí está a palavra de Deus pregada, bastante explicada. Creio que todos os irmãos entenderam que a palavra para vencedor, irmãos, ao que vencer, da direita e comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, que a palavra para vencedor. Você está vencendo as lutas, as tribulações, o pecado, você está vencendo a oferta do inimigo. Então você está no caminho certo, você está no lugar certo, vencendo com Cristo. Se tem algum irmão que quer oração, se tem algum irmão que quer voltar para o Senhor, se está distante, sente que está distante de Deus, chegou o momento, essa é a oportunidade. Até o término desse culto, você tem a oportunidade de vir à frente e os pastores orando com você. Todos juntos buscamos a Deus em oração, em agradecimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento, Pai, nós estamos diante da tua presença, Pai. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, pelos irmãos que nos visitam. Eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão que entrou por essas portas nesta noite. Te agradeço, Jesus, pelos hinos cantados na tua casa,
pelos testemunhos desta noite, meu Deus, obrigado, Jesus. Meu Pai, te agradeço, Jesus, pela tua palavra que tem falado em nossos corações, ó Deus. Meu Deus, te dou graça nesta hora por tudo que aconteceu na tua casa, Pai. E peço ao Senhor, meu Deus, vai ao encontro daqueles irmãos que não puderam estar presentes, ó Pai. Irmão Zé Bom, minha esposa, pastor Lubinho, minha esposa, os demais irmãos que não puderam vir, ó Deus, vai ao encontro de cada um nesta hora. Pai bendito, eu peço ao Senhor neste momento, continua nos abençoando, Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal, de todo perigo. Em nome de Jesus, teu Filho, nós te pedimos e nós te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a dedicação do pastor da Marisa da igreja. Irmãos, amanhã, escola bíblica dominical, às 8h30, já vamos estudar a quarta lição. Vimos, vamos aprender da palavra de Deus. Os professores têm preparado a lição, têm preparado a escola para receber os irmãos. Não fique em casa, não. Mudamos para 8h30, para que todos os irmãos pudessem vir para a escola. Bom, Deus abençoe a todos, abençoe os irmãos que estão nos visitando. Vem mais vezes, não fica só dessa vez. Temos culto aqui na quarta, sábado e domingo, às 19h30. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Terminamos esse culto de louvores e adoração a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações, desde agora para todos sempre.